Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, bora assistir o resumo da coletiva do Felipe Luiz do jogo entre Flamengo e Madureira. Bora lá! Esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas. Em nenhum momento a minha intenção foi minimizar. Aqui ele tá falando sobre o racismo e se retratando justamente sobre o episódio da declaração que ele deu lá na Argentina, né? O caso de racismo, eu, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu tô com ele. Eu repudio o racismo. Esse menino fez isso, não cabe a mim julgar. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. O meu pensamento é usar ele. Tá aí, então ele se retratou, ele justamente disse que foi mal entendido, que ele estava respondendo uma outra pergunta e não falando sobre o caso especificamente. Aí ele se retratou e se mostrou realmente incomodado, então bola pra frente e bora lutar contra o racismo. Tamo junto, rapaziada. Bora ver aí o resto aí da coletiva, agora ele vai falar sobre o Lucas Paquetá. O meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. O que ele tem de melhor pra mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Lucas Paquetá, que entrou muito bem nesse jogo, né? Ele entrou muito bem ali no segundo tempo, conseguiu triangular com o Pedro, com o Arrascaeta, se sentindo melhor, mais à vontade em campo. É isso mesmo. Errou alguns passes, mas ele é um cara que joga mais vertical, então por mais que ele erre, ele também vai acertar, e quando acertar vão ser excelentes passes. É disso que o Flamengo precisa, porque o Flamengo não está conseguindo triangular e nem infiltrar nas defesas adversárias. Então ele vai ser muito importante, principalmente contra o Lanús, para que a gente consiga trazer pelo menos o 2-0 no Maracanã na quinta-feira. Agora ele vai falar sobre a Arrascaeta. Rasca, ele é uma lenda, importante 100 gols, e muitos deles 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo, então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe tiver 100%. Quando você vê o Flamengo... Tá aí, ele falou justamente que o Arrascaeta acabou de fazer o 100º gol com a camisa do Flamengo, né, marca importantíssima, e falou que o Arrascaeta vai chegar no seu mais alto nível quando a equipe também chegar. Arrascaeta, que pro Flanalítico aqui fez a melhor partida dele pelo Flamengo, jogando 45 minutos ali do segundo tempo. Entrou muito bem, conseguiu dar passes em profundidade, dar passes decisivos, envolver o time adversário. Não performando com o elenco que tem, com responsabilidade do treinador. Não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira. Não é uma equipe fácil de jogar e que lembra muito o jogo, foi muito parecido quanto o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Foco no que me preocupa, foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Pois é, 100 jogos. Com certeza, né? Isso é importantíssimo. A torcida vai apoiar e a gente vai trazer esse segundo título da Recopa para botar lá na galeria de troféus do Mengão. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. Eu lido muito bem com a pressão e com as... Aqui ele tá falando que ele, na quinta-feira, ele vai completar 100 jogos como treinador do Flamengo, né? Aí ele tá falando sobre justamente essa questão. Críticas, sempre lidei, toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto. Mas eu muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais e pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou. Bacana aqui que ele está sendo humilde, está trazendo a responsabilidade para si e que realmente o time está desempenhando abaixo. E para o Flanalítico aqui, para mim, não é uma questão física mais. O time já está há 40 dias jogando e treinando, revezando o elenco, fazendo rodízio. Então, para mim, não é um problema físico, é um problema tático, é um problema de falta de treino, de questões específicas, né? Ele até diz aqui, ele vai responder mais para frente sobre o esquema tático. Aí eu vou falar sobre justamente o que eu penso nesse assunto. Pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid. O problema, entre aspas, não é o excesso de crítica, é o excesso de elogio quando as coisas vão bem.
que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim. Isso daí é verdade, né? Os jogadores se deslumbram, então agora que eles ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam a Libertadores, jogaram bem contra o PSG, eles naturalmente, psicologicamente, dão uma caída, ainda mais em ano de Copa do Mundo, que a maioria do elenco do Flamengo vai jogar a Copa do Mundo, então muitas vezes eles estão pensando lá na frente e não no atual. Então até eles encaixarem a mente para jogar esses jogos decisivos para o Flamengo, já no início da temporada, eles já têm que se recolocar ali e voltar mentalmente. Tomara que isso aconteça o quanto antes e já começando na quinta-feira agora para a gente trazer o primeiro título. A que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. Bom, sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Sobre a intensidade do primeiro tempo. Primeiro tempo foi horrível, né? Foi horrível. Comenta aí, o que você achou do primeiro tempo do Flamengo? Muito ruim, muito ruim. E no segundo tempo ali, pessoal, a gente deu sorte por conta do gol do De La Cruz. Um golaço dele, chute rasteiro, bonito no canto, né? Mas um gol de bate-rebate. A partir dali, a defesa do Madureira abriu completamente. E aí o jogo do Flamengo encaixou e acabou ficando mais fácil para fazer os outros 2 gols. Existiam alguns detalhes que eu queria corrigir, mas principalmente alguns jogadores não tinham se recuperado do jogo, o Cebolinha, o Carrascal jogou 90 minutos, não estava recuperado, estava bem, com a perna bem pesada, bem cansada, tenho dificuldade em lidar com a derrota no momento instantâneo. Eu sim estava muito incomodado, porque eu me... Tá aí, ele falou do Carrascal, Carrascal teve um jogo bem abaixo, eu acho que no ano de 2026 ele não tá jogando muito bem o Carrascal, e o Luiz Araújo já chegou voltando de lesão, mostrando ao que veio. Luiz Araújo, hoje, com o desempenho dele, o Plata tentou muito no primeiro tempo, tentou muito, mas nenhuma grande jogada. Ele tá tentando, ele tá arriscando mais, mas falta desenvolver aquela jogada melhor, né? O Luiz Araújo entrou muito bem no segundo tempo e tá mostrando ao que veio. Dependendo, ele entra até de titular aí contra o Lanús de novo, né? Sinto responsável de absolutamente tudo. De tudo que acontece no campo, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que a minha tática foi errada, que alguma coisa eu tinha que ter feito diferente. Então eu me martirizo muito, estudo muito, para poder corrigir e solucionar os meus erros, ou vejo se não estava errado aqui, estava vantagem, e ver e analisar friamente o que aconteceu no campo. Fazer com que eles cheguem quinta-feira o mais frescos, o mais em forma possível, para poder aguentar os 90 minutos e performar da forma que eu espero. Eu odeio tomar... Isso daí, né, também são mais 3 dias inteiros de recuperação e de treinamento para ir só na quinta-feira jogar a final. Então isso daí, em relação a isso, bem tranquilo. Os jogadores têm que chegar inteiros para o jogo de quinta-feira, ainda mais não tendo viagem, não tendo deslocamento, sendo tudo super tranquilo, ficando com a família em casa após os treinamentos, não tem do que reclamar. Em relação ao calendário, essa semana tá super tranquilo e se perder quinta-feira não vai ter desculpa. Tem que ganhar de pelo menos 2-0, rapaziada. Os jogadores sabem o quanto eu insisto para que a gente tenha uma fase defensiva perfeita, o quanto eu peço esforço para os atacantes correrem para facilitar o trabalho da defesa, o quanto eu peço de detalhe tático, de detalhe micro mesmo para... E Vitão e Danilo foram muito bem, inclusive, falando da defesa, né? Você acha que o Léo Ortiz merece perder a vaga ali pro Vitão ou pro Danilo, que joga no mesmo lado que ele? Deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião. E outra coisa, hoje é o último dia para você participar do sorteio da camisa do Flanalítico aqui, beleza? Camisa oficial do Flamengo, preta e vermelha, com símbolo de regatas. O sorteio vai ser 8 horas da noite aí na live. Basta você ser inscrito no canal, comentar no vídeo do sorteio e responder o forms que tá lá na descrição. Beleza? Muito simples, fácil. É só ver o link desse vídeo aí na descrição do vídeo. Tem já o vídeo linkado do sorteio. Muito fácil de participar. Então participa aqui de graça até agulha na testa. Na nossa fase defensiva, para fecharem os espaços e tamparem as linhas de passe para que a bola não chegue limpa para os atacantes adversários. E uma sequência de gols
sofridos nos últimos jogos me incomoda bastante. Mas eu não olho só os gols sofridos, eu olho as chances, as vezes que eles chegaram na nossa área, no nosso gol, e como foram as chances. A gente precisa evoluir nesse quesito, porque às vezes estão entrando muito passes por dentro que facilita muito os atacantes do adversário. Muitas vezes hoje os atacantes do Madureira receberam essa bola em condições favoráveis. Coloco os jogadores que eu acho que são os melhores para vencer o jogo. Independente do nome, da idade ou do quanto ganho, eu sempre quero e escolho os que eu acredito que são os melhores para poder ganhar. Dito isso, tem que colocar Pedro, Arrascaeta e Paquetá para jogar, meu amigo. Não tem jeito, Felipe Luiz. O Pedro, por mais que não tenha feito gol hoje, o Pedro acrescenta e muito ofensivamente. Ele faz pivô, ele dribla e chuta, ele toca, ele ajuda com assistência, ele finaliza. É o cara mais vertical do time, apesar dele ser lento ali, mas ele tem um drible curto e chute. O cara sabe fazer gol. Não tá fazendo gol? Não está. Mas é o cara que sabe fazer gol. Então quem sabe fazer gol tem que estar dentro de campo. Porque é ele que decide, meu amigo. Não tem jeito, pô. Você olha o Paris Saint-Germain jogar? Joga igual. Fala aí que chamam ele de monotático, né? E eu concordo em certa parte com isso. Desde o ano passado. Bayern de Munique jogar? Mesma forma o ano inteiro. Porque o elenco está desenhado de uma forma... Eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual. Eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. Dentro da própria equipe, nós nos transformamos, como hoje, em 3-5-2, em vários momentos do jogo, em 3-4-3, com um lateral baixo. Nos transformamos, os jogadores trocam de posições. Não trocam de posições aleatoriamente, trocam de posições porque a gente estuda e passa para eles o que a gente acha. Nosso time teve que ir com a chegada do... Mas nessa questão, eu acho que está faltando um pouco de fundamento. Por exemplo, eu digo aqui, eu venho falando que está faltando triangulação, está faltando explorar os espaços, virada de jogo rápida, aproveitar essas transições. O Flamengo não está aproveitando, o Flamengo não consegue atuar nem por dentro, nem pelas beiradas. Ele não consegue ter um grande impacto. No segundo tempo contra o Madureira, teve muitas chances, beleza. Mas se o Arrascaeta e o Paquetá não produzem, e o Pedro não consegue fazer uma jogada mirabolante, a gente não consegue fazer nada. Porque falta treinamento de jogadas. Por exemplo, às vezes o cara recebe, ele não sabe onde tocar, então ele vai e devolve pro volante. Ao invés dele prosseguir, o Plata recebeu, então ele sabe que ele tem que virar e ele vai ter o Paquetá e o Pedro para tabelar, fazer jogadinhas ali para que consiga se desvencilhar dessa primeira linha para conseguir chutar com um gol claramente, ter uma chance de gol clara. Para mim é isso que está faltando. Falta essa parte final do jogo ser treinada, porque não tem triangulação próxima ali e de infiltração para chegar chutando. Então tá faltando isso, tá faltando treino de toca, passa, devolve, chute de média distância, né? Aquela jogadinha que tinha muito em 2019, que você cruza no segundo pau, o cara cabeceia e chega, cabeceia pro meio da área pro centroavante fazer o gol. Então são coisas meio básicas que para mim tá faltando. O Paquetá também eu tenho que adaptar a equipe. O Luiz Araújo foi titular na Argentina. E é um jogador muito Aí ele perguntou sobre o Luiz Araújo, né? Como é que ele tá, tudo mais. importante para mim. Já foi, ano passado fez mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Esclarecer. Então, tá aí o resumo da coletiva. Próximo jogo, quinta-feira, beleza? 9h30 da noite, pessoal. Conto com vocês aí. Hoje, segunda-feira, tem sorteio da camisa do Flamengo aqui, 8 horas da noite, no canal do Flanalítico, beleza? Estarei ao vivo aqui sorteando a camisa para vocês, seja feminina ou seja masculina. Quem ganhar vai decidir, beleza? Só vê o vídeo lá, vou deixar aí nos comentários, aí na descrição do vídeo para vocês. É só assistir, comentar no vídeo, responder o form e ser inscrito no canal. Simples e fácil, prático, tamo junto. Boa semana a todos, que vocês tenham uma segunda maravilhosa. Tamo junto e saudações rubro-negras.